Boa tarde a você, é um prazer estarmos de novo juntos para refletirmos um pouco mais na palavra de Deus e direcionarmos a nossa vida segundo os seus princípios, os seus ensinamentos, as suas instruções. O tema que nós vamos meditar hoje tem como título No Centro da Vontade de Deus. Será que nós estamos no centro da vontade de Deus? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Você pode fazer essa pergunta a você também. Porque estar no centro da vontade de Deus significa que nós vamos fazer sempre aquilo que está no plano do Pai. Mas como nós somos pessoas imperfeitas, ainda com a natureza de pecado, em fase de aperfeiçoamento, buscando essa perfeição de Jesus Cristo no seu caráter, nós, naturalmente, em alguns momentos, ou até quase sempre, saímos do centro da vontade de Deus. Podemos até reconhecer naquele momento que nós saímos do centro da vontade de Deus e depois retornarmos e pegarmos de novo esse alinhamento, mas vamos refletir para que nós possamos tomar uma consciência maior e procurar evitar que nós nos desviemos dessa vontade perfeita. E nós podemos começar do começo, do princípio. Nas Escrituras, qual é o livro dos princípios? Onde tudo começou. É Gênesis, né? Todos nós sabemos disso. Primeiro livro da Bíblia. E é o livro do princípio, onde Deus criou todo o universo, onde Deus criou todo o planeta Terra, onde Deus criou o homem e a mulher. E no momento que Deus criou a Adão e Eva ali no Jardim do Éden, onde eles viviam, eles estavam no centro da vontade de Deus, porque não havia pecado algum naquele ambiente, nem em seus corações. E por não haver pecado nenhum, Deus toda tarde ele descia para ter comunhão com Adão e Eva ali no Éden. E com certeza eram momentos muito prazerosos. Quem não quer ter esses momentos com o Criador, um ser perfeito que sabe de todas as coisas? E Adão e Eva estavam desfrutando desse privilégio, que hoje nós estamos buscando retornar a essa comunhão perfeita. Mas no momento que Adão e Eva pecaram, eles saíram do centro da vontade de Deus. Agora, é importante nós alertarmos para um ponto muito interessante que está descrito em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 2, verso 9, nós lemos: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida, no meio do jardim, ele fez brotar, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observe que Deus deu a Adão e Eva todas as árvores agradáveis à vista, boas para a comida, deu um ambiente perfeito, em perfeito equilíbrio, inclusive. E Adão e Eva estavam desfrutando daquela coisa maravilhosa. Mas eles tinham uma recomendação que foi dada pelo Senhor. Vocês podem comer de todas as árvores que aqui estão, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, vocês não podem comer,
senão vocês vão morrer. Vão morrer espiritualmente, não fisicamente. E com essa morte espiritual, eles iriam perder esta comunhão que eles tinham com Deus e essa visitação que eles tinham todo final da tarde. Agora, um ponto interessante que me chamou a atenção é que tanto a árvore da vida como a árvore do conhecimento do bem e do mal estavam no meio do jardim. Deus estava dando ali a Adão e Eva a escolha: que caminho vocês vão querer seguir? Vocês vão querer seguir o caminho da árvore da vida ou vocês vão querer seguir o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal? Então, sempre Deus nos dá essa escolha, porque Ele respeita o livre-arbítrio que Ele deu a cada um de nós. Pela sua fidelidade, pelo seu caráter, Ele sempre respeita o livre-arbítrio que Ele nos deu. Então, Ele estava oferecendo ali a Adão 2 caminhos: a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles escolhessem esse caminho, eles iriam perder a comunhão com o Criador. E eles escolheram este caminho. E no momento que eles escolheram este caminho do conhecimento da árvore do bem e do mal, eles perderam esta comunhão e eles saíram do centro da vontade de Deus. Então, eles tiveram que ser expulsos do paraíso, tiveram que caminhar um tempo sem essa comunhão para poder sofrerem, aprenderem e desejarem esta volta a essa plenitude de Deus, que com certeza Adão e Eva alcançaram depois de uma caminhada de sofrimento. Agora, quando Adão e Eva saíram do centro da vontade de Deus, eles geraram uma descendência. Eles tiveram filhos, e esses filhos tiveram filhos, e foi gerada uma descendência da qual nós fazemos parte, e que já nascemos fora do centro da vontade de Deus. Davi diz que em pecado me concebeu minha mãe. Cada um de nós podemos repetir essa frase de Davi. Em pecado eu fui concebida, em pecado você foi concebido, porque nós viemos dessa descendência, dessa natureza de pecado, no momento que Adão e Eva saíram dessa plenitude, perderam essa comunhão com Deus, porque escolheram um caminho que os levou ao pecado. Nós já sabemos que, pela misericórdia de Deus, Ele traçou outro plano, o plano da salvação, mandando seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar de novo para o Criador. Mas vamos focar aqui nessa questão do centro da vontade de Deus. Não se condene por isso, porque todos nós, porque não existe nenhum ser perfeito ainda na Terra, só Jesus Cristo quando esteve aqui. Então, vai ter momentos que nós vamos sair do centro da vontade de Deus. Você, eu, todos, né? Não existe exceção nesse caso. Mas é bom nós tomarmos essa consciência para que nós até nos vigiemos e busquemos esta graça, essa misericórdia de Deus, para sempre nos manter no centro da sua vontade. No momento que nós reconhecemos que somos pecadores, e todos nós temos que reconhecer isso para alcançar a salvação, e no momento que nós aceitamos a Jesus como nosso resgatador e salvador, nós começamos a retornar para esta vontade perfeita.
Porém, para chegarmos no centro da vontade de Deus, nós temos que perseverar muito na nossa caminhada, nós temos que buscar este conhecimento da palavra e esta vivência da palavra na nossa vida, para irmos amadurecendo e começar a alcançar esta perfeição que tinha Cristo Jesus. Precisamos desejar este caráter de Cristo Jesus. Então, nós temos que ser muito vigilantes conosco mesmo. Eu sei que todos aqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador estão nessa busca, estão nessa perseguição, estão atentos às suas atitudes, à sua natureza de pecado, pecando, porque ainda pecamos, mas se arrependendo de uma forma sincera e procurando receber essa graça, essa misericórdia de Deus para corrigirmos atitudes que nós tivemos, que nós sabemos que através daquelas atitudes nós saímos do centro da vontade de Deus. Então, para que a coisa fique mais clara para nós vamos ver alguns momentos de pessoas, de homens e mulheres de fé, que caminharam com Deus, que buscaram de Deus esta perfeição, essa plenitude, que tiveram experiências profundas com Deus e que amadureceram na sua caminhada, mas que também tiveram esses momentos de sair do centro da vontade de Deus. Então, vamos começar pelo profeta Jonas, que é uma história bastante conhecida, desde criança, né? Se conhece essa história do profeta Jonas. Então, Jonas era um profeta do Reino do Norte, e ele foi chamado por Deus, por ele ser profeta, era um porta-voz de Deus, e ele foi chamado por Deus para ir até Nínive e alertar aquele povo que estava em grande pecado, que viria um castigo iminente, um castigo divino seria derramado em Nínive. Jonas foi requisitado por Deus para ir a Nínive declarar, né, o que estava por vir da parte de Deus. Mas sabemos que Jonas era o profeta de Deus, ele deveria ter obedecido a Deus no seu chamamento, mas como ele sabia também que Deus era muito misericordioso, ele disse: eu vou lá em Nínive, vou dizer ao pessoal que vai ser derramado juízo, mas se eles se arrependerem, eu sei que Deus é muito misericordioso e vai derramar misericórdia sobre aquele povo e vai deixar de derramar aquele juízo. Então, ele era uma pessoa muito nacionalista, era um judeu muito nacionalista. Ele não queria passar por esta vergonha. Então, nós sabemos que ele fugiu, né, em direção a Tarsis. Ele pegou um navio com outros tripulantes, mas neste momento que ele estava saindo do centro da vontade de Deus, Deus agiu. E ele faz muito isso com todos nós. Se ele vê que nós temos um espírito que busca ele com retidão, com desejo de crescer, de amadurecer, no momento que ele vê que a gente está se desviando da sua vontade, do centro da sua vontade, ele pode interferir e às vezes interfere de uma forma dura. Então ele interferiu na vida de Jonas nesta hora. Ele mandou uma tempestade muito forte. Jonas sabia que aquela tempestade era por causa da desobediência dele. Então, ele declarou isso aos marinheiros, disse que podia jogar ele no mar, porque ele que era o culpado daquilo tudo está acontecendo. Os marinheiros lançaram Jonas no mar. Deus mandou um grande peixe que engoliu a Jonas. Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e o peixe lançou ele de volta à praia onde ele tinha pegado este mesmo navio. Então, vocês vejam que
Deus, quando vê em você um filho, quando ele vê em você que o seu desejo é caminhar com ele, é perseguir este caminho da perfeição, mas sabendo que você, que eu, que todos nós somos ainda pecadores e podemos em algum momento sair do centro da sua vontade, ele vai agir como ele agiu com Jonas. Então, Jonas teve que ser lançado de novo na praia e a partir dali ele começou a entrar de novo no centro da vontade de Deus, se dirigiu a Nínive, fez o que tinha que ser feito por ordem divina. Nós não vamos entrar nos detalhes dessa experiência de Jonas, mas o que eu estou querendo destacar aqui é que no momento que Jonas saiu do centro da vontade de Deus, Deus agiu e Deus encaminhou novamente ele para o caminho correto que ele deveria seguir. Lembra aqueles 2 caminhos do jardim do Éden? Árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal. Jonas escolheu este caminho, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, e queria dar uma outra chance a Jonas, impediu que ele continuasse nesse caminho e agiu e interferiu nas suas ações e nas suas atitudes. Um outro exemplo que nós podemos refletir um pouco é na caminhada de Abraão e Sara. Todos conhecem a história de Abraão e Sara, não é verdade? Abraão vinha de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra. Mas ele recebeu uma ordem divina que ele saísse da sua casa, da sua parentela, e que o Senhor ia atrair eles para a terra prometida, para Canaã. E Abraão obedeceu a esse chamado, tomou algumas pessoas da sua parentela, mas aos poucos ele foi se distanciando o pai faleceu em uma outra cidade e Ló depois se separou dele. E ele foi se distanciando dessa parentela por uma direção divina, por um chamado divino. Então ele estava aí caminhando no centro da vontade de Deus, em direção a Canaã, a terra prometida. Mas chegou um determinado momento que ele teve uma experiência com Deus e Deus disse a ele que Sara iria ter um filho e seria o filho da promessa, Isaque, o filho da promessa. E que através de Isaque viria toda uma descendência divina. Mas Abraão e Sara esperaram um pouco para ver se isso acontecia, mas como estava demorando de acontecer, e Sara viu que era estéril, Sara resolveu dar um jeitinho para que esta promessa de Deus fosse cumprida. E na hora que nós queremos dar um jeitinho, o nosso jeitinho, nós saímos do centro da vontade de Deus. Então Sara convenceu a Abraão a deitar com a sua escrava Agar, e que através de Agar viria essa descendência. Mas não era isso o que Deus queria, não era essa o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é que essa concepção viesse através de Sara e não de Agar. Veio através de Agar, foi gerado Ismael, que trouxe muitos problemas para a casa de Abraão, que trouxe muitos problemas para o povo de Deus durante toda a história, porque ele foi gerando nações, né, que guerreavam contra Israel, e foi criada a nação através de Ismael, que até hoje os judeus sofrem essas consequências.
Então, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós geramos consequências maléficas. E Deus não vem e resolve logo, não. Ele espera um tempo para que nós aprendamos, para que nós nos tomemos consciência do nosso erro, da nossa escolha, como ele fez com Adão e Eva. Ele deixou um tempo, Adão e Eva peregrinarem pela terra e caminharem por outros caminhos até que eles tomassem uma consciência do seu erro e desejassem voltar para o Senhor. E no caso de Abraão e Sara, eles ficaram 13 anos sem ter esta comunhão com Deus. Então veja qual é o perigo. O grande perigo, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, é nós perdermos essa comunhão, que é preciosíssima. Se nós já estamos experimentando um nível de comunhão com Deus, na hora que nós perdemos essa comunhão de uma forma tão abrupta, nós vamos sentir um vazio muito grande. Nada nesse mundo vai conseguir nos satisfazer, nem nos preencher, porque nada nos preenche mais do que a presença de Deus. Então, Sara e Abraão ficaram 13 anos sem esta comunhão, e depois de 13 anos, Sara, como foi dito inicialmente, concebeu e gerou a Isaque, que era o filho da promessa. Isaque, sim, estava no centro da vontade de Deus, Ismael não. Inclusive, aconteceu um grande milagre, porque Sara concebeu e deu à luz a Isaque com 90 anos de idade, quando a Bíblia diz que seu corpo já estava morto, ela não tinha mais condição fisiológica de conceber nem de gerar um filho, e Abraão tinha 100 anos de idade. Então, eles experimentaram uma vivificação dos seus corpos. E aí, quando eles foram circuncidados, né, aos 13 anos, quando Ismael tinha 13 anos, Deus disse que deu a ordem para ele circuncidar a todos do sexo masculino, e a partir daí Isaque foi gerado como filho da promessa e gerou essa descendência, que foi inclusive a descendência que Jesus Cristo nasceu. Então, nós estamos aí vendo mais um exemplo de pessoas da Bíblia, homens de Deus, mulheres de Deus, que realmente tinham um coração sincero, desejavam seguir a Deus, desejavam viver novas experiências. Todos eles passaram por experiências bem profundas, mas que no momento que eles saíram do centro da vontade de Deus, eles sofreram consequências desagradáveis e geraram também situações desagradáveis. Um outro que nós podemos refletir, uma outra pessoa bíblica, é o apóstolo Paulo. Todos que estudam e conhecem as Escrituras sabem da conversão do apóstolo Paulo. Ele antes era um perseguidor da igreja, mas no momento que ele teve aquela experiência forte com Jesus, ele se transformou de tal forma que tudo que ele acreditava antes, tudo que ele fazia antes contra o povo de Deus, ele usou esse mesmo caráter dele de fidelidade, de perseguir aquilo que acreditava, ele usou em prol do povo de Deus, em prol da igreja de Cristo. Porque Paulo, tudo que Paulo fez foi por uma convicção que ele tinha. Ele tinha a convicção que estava fazendo certo. E ele tinha essas características no seu caráter, de ser fiel àquilo que ele acreditava, de se entregar realmente àquilo que ele estava fazendo. E aí, com esse encontro poderoso que Jesus teve com ele,
esses mesmos atributos, essas mesmas qualidades do seu caráter foram revertidas para a obra de Cristo. E Paulo, nós vemos no Novo Testamento que grande parte do Novo Testamento são cartas, são epístolas escritas por Paulo. Então, ele teve realmente uma presença, uma importância muito grande na era cristã, no nascimento, né, e na propagação do cristianismo como seguidor de Cristo. E ele foi crescendo nesta caminhada. Ele foi preso, ele foi açoitado, mas ele não se rendia, ele continuava falando da palavra, ele continuava pregando o evangelho, porque era nisso que ele acreditava, a partir do momento da sua conversão. Então, Paulo, nós sabemos, ele fundou muitas igrejas, mas teve uma igreja que ele não fundou e que ele ainda não conhecia, ele não tinha ido lá ainda. E foi a igreja de Roma. Isso aí já está no final da caminhada de Paulo. Então, já era uma pessoa mais madura do que no início da sua caminhada. Porque na nossa caminhada, nós não aceitamos a Cristo e, num toque mágico, amadurecemos. Aceitamos a Cristo e vamos caminhando, e a partir das experiências vividas, a partir do conhecimento da palavra, da nossa consagração, nós vamos amadurecendo e Deus vai abrindo um leque maior de revelações. Então, Paulo, quando desejou ir para Roma, ele já estava no final da sua caminhada. E Roma não foi uma igreja fundada por Paulo. Diz a história, né, os estudiosos da Bíblia, que Roma era uma igreja basicamente gentílica, a maioria não era nem de judeus, eram de gentis, que não foi fundada por Paulo, mas ela nasceu por alguns convertidos no dia de Pentecostes, que levaram consigo o evangelho à cidade imperial. Então, pessoas que estiveram ali no dia de Pentecostes e que sentiram esse fardo de levar para a cidade imperial, que era Roma naquela época, a palavra de Deus, e fundou essa igreja lá para agregar pessoas para conhecerem o evangelho. Mas Paulo tinha um grande desejo de visitar essa igreja. E o desejo dele era visitar Roma e depois seguir para a Espanha para difundir o evangelho lá nesse país, porque a coisa lá ainda não estava, né, não tinha sido levada ainda essa palavra para a Espanha. Então ele tinha esse desejo, porque ele se colocou realmente como um embaixador de Cristo, como uma pessoa que estava disposta a entregar sua vida para difundir a palavra de Deus. Então, Paulo estava com este plano. Mas será que este plano era o centro da vontade de Deus? Então, Paulo, por precaução, ele escreveu uma carta preparando o caminho dessa visita dele para Roma. E depois de ter recolhido uma coleta de dinheiro para os pobres da Palestina, ele queria levar essa oferta para os pobres da Palestina, ele partiu para Jerusalém para entregar esse dinheiro, e de lá ele iria para Roma e depois para a Espanha. Este era o plano de Paulo. Mas vamos ver que não era exatamente assim o plano de Deus. Paulo estava mais ou menos no caminho, no centro dessa vontade de Deus. Mas não era a vontade perfeita de Deus. Então, o que foi que aconteceu? Quando Paulo chegou em Jerusalém, porque como ele é uma pessoa que proclamava muito a palavra de Deus, ele era muito perseguido. E quando ele chegou em Jerusalém, ele foi preso. E ele chegou em Roma, onde ele queria chegar, de uma forma inusitada, que ele não esperava.
Ele chegou em Roma como prisioneiro. Isso não estava no centro da vontade de Paulo, estava no centro da vontade de Deus. Vocês vejam que muitas vezes nós estamos perseguindo uma vontade, até com convicção de que é uma vontade legítima, que vai agradar a Deus, que está no centro da sua vontade, mas ele faz algumas correções nesse caminho que nós traçamos. E nós precisamos desenvolver essa sensibilidade para entender quando Deus está se movendo e nos dirigindo um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. Precisamos ter essa sensibilidade. Por isso, devemos colocar sempre diante do Senhor a nossa vontade e ficar sempre atento aos sinais, aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Então, Paulo chegou em Roma preso e Deus abortou a ida dele à Espanha, porque Paulo acabou ficando em Roma, em prisão domiciliar, teve o privilégio de estar em Roma como ele queria, levando o evangelho, levando a palavra, mas ele acabou morrendo em Roma. Ele não levou o evangelho para a Espanha, como ele desejava. Com certeza Deus levantou outros para fazer esse trabalho, e nós precisamos ficar atentos, porque às vezes Deus não quer que a gente faça tudo, não. Ele quer que a gente vá até aqui. Daqui para frente, ele levanta outro para completar aquela missão. Então, precisamos ficar atentos a isso. Então, muitas vezes nós temos o coração consagrado a Deus, como tinha o apóstolo Paulo, porém, nós só percebemos o centro da vontade de Deus em nossa vida quando nós começamos a caminhar, como aconteceu com Paulo. Então, isso fala de uma ação nossa. Nós precisamos começar a caminhar e Deus vai se movendo nesta caminhada e mostrando o centro da sua vontade. Se nós ficarmos parados só imaginando e traçando planos sem agir, nós não vamos lograr esse centro da vontade de Deus. Então, Paulo, ele começou a caminhar e Deus foi mostrando a ele realmente qual era o centro da sua vontade. O importante em tudo isso é termos sempre o espírito reto, sempre querer agradar a Deus, servir a Deus com o espírito reto, ter um coração quebrantado para sentirmos essa presença de Deus e a sua direção. Em cada momento, termos também a sensibilidade para não seguir cegamente naquilo que nós imaginamos, mas estar sensível a este mover do Espírito. Vou para a direita, vou um pouco para a esquerda, sigo em frente, paro aqui. Precisamos ter esse coração quebrantado e sensível para percebermos o centro da vontade de Deus. Então, queridos, nós vemos nessas três vidas, Jonas, Abraão e Sara e Paulo, pessoas consagradas ao Senhor, pessoas que tiveram experiências profundas com o Senhor, que tinham também uma vontade, já uma vontade para agradar o Senhor em alguns momentos, mas que foram corrigidos na sua caminhada, para que não saísse ou que voltassem ao centro da vontade de Deus. Nós podemos ainda lembrar aqui demais, eu separei aqui mais 2 exemplos. O exemplo de Ezequias. Vamos lembrar que Ezequias reinou em Judá por 29 anos, seguindo o exemplo do rei Davi, e fazendo um excelente governo. Mas depois de ter sido acometido por uma séria doença, ele recebeu do profeta Isaías uma mensagem do Senhor dizendo que ele iria morrer. E Ezequias ficou inconformado, ele não queria morrer naquele momento. Então ele orou a Deus.
E aí Deus mandou de novo o profeta Isaías levar uma nova mensagem. Diga a Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Foi o desastre da vida de Ezequias. Porque ele não aceitou aquela vontade de Deus, que estava na hora dele deixar esta terra e pedir mais 15 anos. Deus concedeu, porque Deus dá o livre-arbítrio ao homem. Mas nesses 15 anos, ele tinha feito antes um excelente governo, mas nesses 15 anos ele cometeu equívocos no seu reinado. Ele gerou um filho chamado Manassés, que reinou quando Ezequias faleceu. E aí Manassés levou Jerusalém à idolatria e fez Judá cair em muitos pecados. Então vejam que nós não devemos querer impor a nossa vontade, a vontade do Senhor. Ezequias cometeu um grave erro, não aceitando o centro da vontade de Deus para a sua vida. Um outro exemplo que nós podemos lembrar é Josué, que substituiu a Moisés, quando levava o povo do Egito para Canaã, uma missão cheia de milagres, uma missão dura, árdua, mas sempre Deus ali fortalecendo e apoiando tanto a Moisés como a Josué. Quando Moisés morreu, Josué tomou a direção dessa caminhada, atravessou o Rio Jordão, entrou em Canaã, e Josué sempre escutava ao Senhor, mas teve uma vez que Josué falhou, ele não consultou ao Senhor na conquista da cidade de Ai. E aí, nessa ocasião, houve um pecado no meio do povo e Deus não deu a vitória do povo de Deus sobre Ai. Só quando o pecado foi confessado, aí então, o povo voltou ao centro da vontade de Deus e começou a ter êxito na sua caminhada. Então, podemos concluir aqui que nós devemos sempre, primeiro, ter a consciência que nós ainda temos uma natureza de pecado. Ter a consciência que nós podemos estar nos inclinando para ações, pensamentos e atitudes do homem velho. O homem velho é a nossa natureza de pecado, que nos faz pecar. A ambição, né, a idolatria, a lascívia, né, todas aquelas obras da carne. Ainda estamos inclinados, talvez não a todas, talvez tenhamos sido curados de algumas, restaurados em algumas áreas, mas ainda estamos sujeitos a cair e pecar em alguma área. Temos que ter a consciência de que, mesmo aceitando Jesus como nosso Salvador, mesmo desejando caminhar com Ele, em busca desta comunhão plena que Adão e Eva tinham lá no Éden, nós precisamos ter o coração quebrantado sempre. Nós precisamos estar buscando a Deus e submetendo a Ele os nossos desejos, os desejos que surgem do nosso coração, que é enganoso, e muitas vezes surgem desejos que não são agradáveis a Deus, por isso precisamos colocar diante dele, precisamos colocar diante de Deus a nossa vontade e ter essa sensibilidade, esse coração quebrantado, disposto a, quando reconhecermos que estamos saindo do centro da vontade de Deus, termos a humildade de nos arrepender, nos prostrar diante do Senhor, pedir perdão, pedir o espírito de arrependimento. E através desse espírito de arrependimento, nós voltarmos para trás, darmos alguns passos para trás para retomar a nossa caminhada. Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês nesse dia de hoje, eu creio que é um tema muito relevante para todo cristão que quer crescer, que não quer viver só ali, tomando leite,
mas que quer uma comida sólida, que quer uma experiência maior com Deus, para receber revelações maiores do seu reino e entrar numa maturidade cristã para reinar com Cristo Jesus. Então, eu te abençoo e quero essa bênção também para mim, para que o Senhor sempre esteja nos corrigindo, para que o Senhor sempre esteja direcionando a nossa caminhada, sempre para o centro da sua vontade. Em Cristo Jesus, nós suplicamos para o povo de Deus, para seus ministros, para a Igreja de Cristo, que estejam perseguindo o centro da vontade de Deus na sua existência aqui na terra. Então, que Deus abençoe a todos nós e que derrame a sua graça e a sua misericórdia sobre a sua igreja em toda a face da terra. Até outro momento, e eu agradeço a você pela sua audiência. E se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe, divulgue, ajude a difundir a palavra de Deus por toda a terra. Até outro momento, eu te aguardo.